Bom, tá quase no final da temporada, né? Faltam 3 jogos, literalmente, pra temporada acabar. As finais da conferência agora nesse próximo domingo, entre Patriots e Jacksonville, Vikings e Eagles, né? Eu sou campeão do bolão, né? Foi mal aí pra vocês, infelizmente. Na verdade, se eu errar todos os 3 jogos e vocês acertarem todos os 3 jogos, todo mundo empata daí, né? Seria bem justo. Não seria não, velho. Não tem parceria. Na verdade não seria justo porque ele estaria no meio, então, mas enfim. Mas, Parabéns ao Caio. eu fui no Vikings por pura... Só pra brincar, lembra? E acabei acertando, deu boa, né? Mas, realmente, esses jogos aí do último final de semana foram muito bons, né? Acho que valeu a pena pela temporada, né? Tinha gente reclamando que os jogos não estavam tão bons, o nível não estava tão bom, não era tão emocionante. Mas eu acho que tá bem interessante, né? Porque tirando o Patriots, os outros 3 times nunca ganharam o Super Bowl. E esses 3 times aí que estão concorrendo também, né, pra chegar no Super Bowl e ganhar o título, são meio zicados, né? O Jacksonville ainda não tanto, porque ele é um time que acaba não chegando tanto lá, né? É um time que realmente não fez muitas campanhas boas ao longo da história, até porque é um time mais recente também, né, se comparado com os outros. E o Eagles e o Vikings já perderam alguns Super Bowls aí, né? O Vikings já perdeu 4. São times um pouco zicados, né? Que já perderam por detalhes ali, field goal errado. Então, quem sabe esse ano, né? O Vikings ainda tem a chance de jogar em casa, que eu acho que seria um detalhe, assim, muito importante, né? Muito importante mesmo. Então eu acho que vão ser 2 jogos muito interessantes, né? Assim, eu sou torcedor do Patriots, então obviamente eu quero que o Patriots ganhe. Mas se eu não fosse, eu ia achar bem interessante se fosse um dos outros times. Porque realmente dá uma graça diferente pra liga, né? Muda, assim, aquela coisa dos últimos anos que basicamente é sempre os mesmos, né? E também acho que seria legal até se tivesse os 4 mesmo diferentes, né? De repente tivesse classificado aí um outro time no lugar, mas... Como eu sou torcedor, então eu quero que ganhe. E quando ganhar, vocês vão ter que me ouvir aqui enchendo o saco, né? Pra variar um pouco. Mas tudo bem. Vamos começar falando então do próprio jogo, né? Do Patriots contra o Jacksonville Jaguars, né? Eu acho que é um jogo que a gente vai falar bastante aí, principalmente que realmente é o duelo entre a melhor defesa da liga, né? Que, apesar de tudo, tomou 43 pontos do... 42? 42 pontos do Steelers, né? Contra o Patriots, que eu acho que em termos de time é bem equilibrado, na verdade, esse jogo. O Patriots tem um ataque melhor, mas o Jacksonville tem uma defesa bem melhor. Então, a gente pode dizer que é equilibrado, mas o que muda realmente é a experiência, né? Tem o treinador, que é um dos melhores da história, o quarterback. Então, eu acho que esses detalhes podem fazer a diferença, né? Da mesma forma que também um dia inspirado verdadeiro dessa defesa também pode fazer a diferença, né? Não é impossível imaginar eles anulando totalmente o Patriots durante um jogo, né? A gente sabe que isso é provável. Eu vou deixar para vocês aí também falarem, comentarem um pouco desse jogo, se vocês quiserem falar também alguma coisa dos jogos desses 2 times da semana passada. Então, por favor, comecem. Acho que o principal confronto, a gente já sabe que é a defesa dos Jaguars contra esse ataque dos Patriots, que é um dos melhores dessa temporada. Eu acho que a gente sabe que essa defesa dos Jaguars tem o potencial para ser o melhor da NFL. Né? Não tem entrado na conversa como uma das melhores da história à toa. Eu acho que o único ponto negativo é a irregularidade dessa defesa. Parece que às vezes eles sentam em cima do placar achando que já ganharam o jogo. Foi assim contra os Steelers, né? Então é questão de concentração. Por detalhes, o Steelers não entrou literalmente no jogo, né? Podia ter virado mesmo, assim, e assumido a ponta de vez, mas acabou não conseguindo. Mesmo com essa irregularidade e um pouco de falta de concentração, essa defesa é tão boa que conseguiu ganhar o jogo. Então, mas eu acho que aqui também é outro cenário, né? Você vai enfrentar o Brady, que também está acostumado fora de casa, então tem que ser do começo ao fim. Eu acho que não vai dar certo 2 vezes. Mas assim, é um time que foi em Pittsburgh, foi contra um time que é uma das maiores franquias da NFL, ganhou 6 títulos, o Big Ben está extremamente acostumado com playoffs, e eles ganharam o jogo. Então, no mínimo, esse time não tem medo de enfrentar os Patriots. E eu acho que é um time que, né, óbvio, o New England não enfrentou os Jaguars na temporada, mas não enfrentou uma defesa desse nível. Não que tire os méritos do time dos Patriots pela campanha que fez, mas é um cenário novo para esse time. Né? Então vai ser muito interessante ver esse confronto entre a defesa. Eu faço até uma comparação com os times que ganharam dos Patriots
em New England, que é coisa rara, né? Foi o time do Jets com o Mark Sanchez, né? O grande Mark Sanchez. Mas que a força era a defesa, né? Nem se compara, mas era o principal. Exatamente. E o Ravens com o Joe Flacco, que também era a defesa. Então, dois times com grandes defesas, com quarterbacks que o Joe Flacco teve seus grandes momentos em playoffs, mas nunca atingiu aquele ponto de jogador de elite, né? Mas se comparar com os Jaguars, os três com quarterbacks escolhidos na primeira rodada, os três com um jogo terrestre muito forte e defesas também dominantes. Então acho que pode ser esse ponto interessante para a gente comparar. Os três times também tinham dois cornerbacks jogando em alto nível. O Jaguars também tem, vai ser muito importante. Eu acho que um confronto interessante vai ser entre os running backs do Patriots. É um time que sabe usar muito bem em situação de passe. Né? A gente viu o Dion Lewis, por exemplo, se aproveitando muito contra os Titans. Né? Os safeties recuando muito, sobrando espaço ali no meio, o Dion Lewis aproveitando todas as jogadas. E a gente sabe como esses linebackers do Jacksonville são muito rápidos. E vai precisar disso aqui. Né? Então, vai ser um confronto interessante. E, óbvio, também o Gronkowski. Eu acho que ele leva vantagem contra os safeties dos Jaguars. Sim. Eu acho que eles são bons, mas não são do mesmo nível para igualar com o Gronkowski. Então, vai ter que ter aquela marcação dupla, né? Provavelmente. Algum safety, chamar o Ramsey junto. Então, vai ter duelos muito interessantes aqui. Né? E do outro lado, eu acho que acho que está no mesmo nível o ataque dos Jaguars com a defesa dos Patriots. A gente sabe que a defesa do Patriots não joga em alto nível, mas contra os Titans jogou muito bem. Conseguiu 8 sacks. Não é um time conhecido por isso, mas foi pela inteligência do seu técnico que conseguiu, em alguns momentos, enganar a linha ofensiva dos Titans, que é uma das melhores da NFL. Exato. E agora eles vão pegar uma linha ofensiva inferior, né, mas eu acho que o Doug Marrone vai tentar dar algum jeito de equilibrar essa linha ofensiva. Lembrar que ele já foi técnico de linha ofensiva, então ele conhece, ele vai precisar proteger o Bortles. E falando do quarterback, eu acho que ele tem que fazer o mesmo trabalho que ele tem feito nos playoffs. Tentar ao máximo cuidar da bola, passes curtos, passes rápidos e principalmente correr. Ele está mostrando que está correndo muito bem com a bola, né? Então o próprio Steelers não conseguiu parar ele. Sim. Então vai ser um confronto interessante para ver se essa defesa do Patriots consegue parar ele correndo. E eu acho que o fundamental para esse ataque é o Fournette. Isso. Ele precisa estar 100%, porque eu acho que se ele não jogar, por mais que a defesa consiga parar o ataque dos Patriots, uma hora não vai dar certo, vai precisar do ataque. Sem o Fournette, por mais que eu goste do Eldon, o Fournette é outro nível, né? Então, o jogador que estiver 100% é muito difícil as defesas pararem ele. Então, acho que com ele o Jaguars tem chance de pelo menos conseguir equilibrar o jogo e se em algum momento precisar decidir, né? Ou pelo menos estar à frente do placar, como foi contra os Steelers, tem que estar com ele em campo. Então, eu acho que é um jogo extremamente equilibrado, por mais que o favoritismo esteja com o Patriots, e tem que estar, né? Porque é em New England e com todo o favoritismo, acho que essa defesa do Jaguars tem condições de igualar esse jogo e até mesmo conseguir mais uma vitória fora de casa. Sim, eu acho que o jogo entre o Jacksonville e os Steelers, eu acho que ele diz muito sobre essa partida de domingo, nessa final da AFC. Porque a gente viu um Steelers que não conseguiu funcionar de forma regular no seu ataque durante todo o jogo. Só que quando precisou das suas estrelas, elas apareceram. O Antônio Brown, mesmo muito bem marcado, se não fosse por ele, o Steelers não teria nem chegado perto de uma possível reação. Então, o que vocês falaram aqui do Gronk, eu acho que é essencial. Porque eu não acho que, assim, em termos de recebedores, o Patriots tem alguém do nível do Brown. Ninguém tem, né? Então eu acho que aí, nessa questão individual, talvez a defesa dos Jaguars saia na frente. Porém, o Gronk seria o Brown, né, do Patriots. É um jogador acima da média daqueles recebedores, né? Então, aí sim eu acho que é um jogo que o Patriots tem que explorar. É tão difícil quanto de marcar, né? Exatamente. Na endzone a gente viu que o Brown fez. Eu acho que o Gronk tem totais condições de fazer também. Por mais que essa defesa de Jacksonville tenha jogadores muito rápidos, né? Que nem a gente já falou aqui. Em termos de tamanho, acho que ninguém se compara ao Gronk. Ele é maior que todo mundo, né? Então, pro Patriots, eu acho que é muito importante que esse jogador participe muito do jogo. Acho que tem que ser a melhor partida do Gronk no ano para tirar um pouco da pressão desses recebedores, porque os duelos que eles vão enfrentar são muito difíceis. Né? Essa defesa dos Jaguars, a gente viu como ela é rápida, como ela ataca a bola. E outra questão, né, o que a gente viu também contra o Steelers é que o Big Ben, no geral, ele não teve tempo. Ele não tanto que ele sofreu um fumble retornado para TD. Então acho que é essencial que a defesa dos Jaguars faça o mesmo trabalho. E é a tendência que ela faça. É uma defesa que foi regular o ano inteiro, pressionando o quarterback, roubando bolas, né? Então a tendência é que a linha ofensiva do Patriots tenha muita dificuldade. E a
gente sabe que uma das chaves aí pra parar essa equipe dos Patriots é pressionar o Tom Brady, tirar esse tempo dele, porque ele é muito rápido ali no pocket, né? E eu acho que, só complementando, tem que também ter uma inteligência nessa pressão, porque o Brady, eu acho que se não for o melhor, ele é um dos melhores quarterbacks da liga lendo blitz. Então, se você manda aquelas blitzes assim, não bem pensadas, que acontece, ele vai queimar a tua defesa inteira, mesmo que seja a defesa do Jaguars. Então, você tem que pressionar, mas de repente não precisa mandar tantos jogadores na blitz, tem que ficar esperto pensando nisso. E aí entra o que o Michel falou dos corredores que recebem a bola. Porque o Brady só consegue fazer essas jogadas porque esses recebedores são muito inteligentes, sabem receber a bola e sabem fazer essas rotas mais curtas. Então esse duelo também desses jogadores de Jacksonville contra esses recebedores, né, vai ser um duelo muito atlético. Vai ser em termos táticos, né, vai ser muito bacana ver esse ataque do Patriots comandado pelo Brady contra essa defesa dos Jaguars, que é uma das defesas mais interessantes da NFL que eu já vi até hoje, assim, né, em termos físicos, em termos táticos. Então é um duelo muito importante. Eu acho que essa defesa tem condições de parar esse ataque, não parar, obviamente, assim, que o Patriots vai fazer 17 pontos, né, 20 pontos. Eu acho que é muito difícil, mas tem condições de manter esse jogo equilibrado. E aí vai entrar o ataque de Jacksonville, né? Como você falou, né, Michel, o Bortles está cuidando um pouquinho melhor da bola. Ele pareceu mais confiante, né, no último domingo. A gente viu aí que não eram grandes passes, mas eram passes firmes, porque contra os Bills nem isso ele estava acertando. Ele foi muito mal no jogo. E contra os Steelers ele já conseguiu ter mais paciência e ter mais calma para acertar esses passes. E na hora que precisou, que foi aquela hora que o Steelers pressionou no final, ele lançou aquela bomba, né? Pro Cole, foi pro Cole, né? Isso. E eu acho que isso é importante também. E vai entrar a questão do Fournette, eu acho que é importante, até pra questão do relógio, que Jacksonville explore muito o Fournette, né? Porque deixando o Brady fora de campo é sempre mais fácil. Então eu acho que Jacksonville tem as armas pra fazer uma surpresa de novo. Não seria tão surpresa agora, depois do que aconteceu contra os Steelers. Mas eu acho, obviamente, que o Patriots é um time que, por mais que não tenha tanto talento ofensivo como os Steelers têm, principalmente na questão do running back e do recebedor, eu acho que é um time bem mais treinado e bem mais acostumado a não sofrer tanto com esse tipo de zebra, com esse tipo de surpresa. Então fica muito difícil apostar contra, né, os Steelers. E já ia ser muito contra o Patriots, já ia ser muito difícil se fosse contra os Steelers. Isso. E é mais difícil ainda contra o Jaguars, querendo ou não. Então eu vou de Patriots, mas assim, é um duelo que vai mostrar o quão inteligente é o Tom Brady, né? O quão inteligente é essa comissão, porque essa defesa de Jacksonville vai oferecer vários problemas para esse ataque dos Patriots, com certeza. Eu acho que um ponto aqui, alguns pontos importantes para ressaltar, é que, quer ou não, esse jogo entre Jacksonville e Pittsburgh, ele mostrou como foram as equipes ao longo do ano, né? Justamente como vocês falaram, a defesa do Jacksonville é muito boa, mas em alguns momentos ela foi lá e deu uma entregada. Mas nos momentos mais importantes do jogo, a defesa foi lá e fez, né? Fez o necessário. O ataque do Steelers, mesma coisa. Teve alguns momentos ao longo da temporada que o ataque foi bem inconstante. Não foi aquele ataque todos os jogos muito bem. Teve jogos que o Steelers ganhava por causa de um field goal, então que devia ganhar bem mais fácil, né? E foi a mesma coisa durante o jogo, né? Foi um ataque inconsistente. Em momentos o ataque não fazia nada, em outros momentos o Big Ben acertava um passe de 30 jardas, o Bell fazia uma corrida espetacular. Então, eu acho que esse ponto é o ponto que o Jacksonville não pode de jeito nenhum fazer. Se a defesa for inconstante, cara, eles não vão ganhar o jogo de jeito nenhum, porque eu não acho que o ataque do Patriots, e nem o Patriots em si, vai ser inconsistente ao longo do jogo. Vai ser o que o Patriots foi o ano inteiro. O ataque, o time do Patriots não é um time surpreendente. Esse ano não é um time inovador, fazendo coisas diferentes. É um ataque basicamente feijão com arroz que faz o necessário dentro da característica deles. Claro que a gente fala isso, é o que a gente consegue ver, né? Mas óbvio que o que o treinador manda, o que o treinador treina, já são coisas, obviamente, diferentes da média, por isso que eles são tão bons. Mas a chave é justamente você tem que ser mais constante, você tem que fazer um futebol perfeito. É isso que Jacksonville vai ter que fazer. Preferência também causando algum turnover e somando pontos, que foi o que aconteceu com os Steelers. Eu acho essencial, senão muito difícil. Exatamente. E o Tom Brady, ele estava sendo bastante interceptado, né, ao longo
entre aspas, né, ao longo dos últimos jogos da temporada, ele foi... Exato. Interceptações não é tanto, mas pro Brady é muito. Exato. Ainda mais que foram várias seguidas, né? Acho que foram 5 jogos seguidos que ele teve. Mas no jogo contra o Titans, você viu que ele fez um jogo completamente ali, bem centrado. Ele não... Em nenhum momento você... Tudo bem que o Titans nem se compara com o Jacksonville, né? Mas realmente em nenhum momento você viu qualquer tipo de perigo. E eu acho que o Patriots vai continuar nessa. Então realmente vai ter que ser a defesa do Jacksonville surpreendendo e fazendo uma coisa acima da média para conseguir vencer esse jogo. Eu acho que em termos assim, obviamente sobe muito a moral do time, né? Antes desse jogo, eu não diria, eu nem pensava tanto que o Jacksonville seria um perigo tão grande. Mas a gente percebeu que eles não estão tremendo nos playoffs, né? Que é um detalhe muito importante. Então, realmente, eles foram lá contra o Steelers, fora de casa, e jogaram muito bem, né? Fizeram o possível e o necessário. Mas contra o Patriots, eu acho que o buraco é mais embaixo, cara. Por mais que o Steelers seja o time com mais títulos da história da NFL, ali dessa época do Super Bowl, o Patriots, nos últimos anos, realmente um time acima da média e bem superior em forma de consistência do que o Steelers, né? Não é à toa que é aí a 7ª decisão seguida do Brady, né? E, inclusive, de 18 anos de carreira, o Brady foi para a final da AFC 12 vezes. Então, 2/3 da carreira dele, ele chegou nesse ponto, né? Então é absurdo. E aí você vê como esse time inteiro é assim, né? Eu vou apostar no Patriots também, não por clubismo mesmo, porque eu acho que em casa, eu acho difícil o Jacksonville, não é esse ano ainda. Acho que o ataque vai sofrer alguns problemas. Eu não acredito que o Blake Bortles vai fazer uma partida espetacular e vai precisar também. Não é só a defesa que vai ter que jogar. Então acho que realmente vai ser complicado bater esse time. Mas é bem mais equilibrado do que a gente pensa. Sim. Bem mais equilibrado mesmo. Sim. Eu vou apostar nos Jaguars porque acabou o bolão. Eu sei que eu não, né? Pela lógica, e todo mundo acompanhou durante a temporada que eu sempre apostei mais no time favorito do que o chamado underdog, né? Então eu só tô indo pela diferença, né? Pra ver se dessa vez acontece alguma zebra aqui, né? Por mais que o Jaguars não seja um time ruim, o time que chega aqui, até esse ponto tem condições de ganhar um Super Bowl. Por ser hater também, né? Você tem que lembrar desse detalhe. Ninguém é hater aqui, só um pouco. Mas eu acho que esse time tem condições e principalmente porque essa defesa é uma das defesas que menos manda blitz. E você não mandar tantas blitz em cima do Brady é importante, porque a defesa inteira ela fica ali fazendo cobertura, né? E o Brady e os 4 jogadores de linha têm condições de explodir essa linha ofensiva. Pressionar ele, mas ao mesmo tempo cuidar da defesa. Não mandam blitz exatamente porque os 4 funcionam muito bem. Não precisa, né? Exatamente. É fazer um trabalho parecido como o Broncos fez em 2015, com o Von Miller, né? Pressionando muito o Brady e o jogo terrestre funcionando e ajudando o time. Eu acho que só aí consegue, mas eu acho que pela lógica eu também apostaria no Patriots, né? É o time mais experiente, principalmente pelo seu ataque. Mas vamos ver se o Jaguars consegue. Bom, então vamos prosseguir e falar da final da NFC, né? Que também é um jogo bem interessante. Acho que principalmente porque a gente realmente não esperava que o Atlanta fosse perder o jogo pro Eagles, né? E realmente perdeu. Eu acho que, falando assim desse jogo em si, foi realmente... esses playoffs estão mostrando bem como os times foram ao longo da temporada, né? Quer queira ou não, o Atlanta não era esse ano não foi um grande time. Não deu aquele passo adiante, Não deu um passo adiante, foi um time bem inconsistente e foi o que aconteceu durante a partida contra o Eagles, né? Porque o ataque não funcionou. Se você parar pra pensar bem... A defesa jogou o que a gente esperava. Jogou o que a gente esperava, mas o ataque com o Matt Ryan, que foi MVP ano passado, com o Julio Jones, né, com running backs muito bons, a gente esperava que fizesse um trabalho bem melhor. Não tirando os méritos do Eagles, que realmente teve uma partida defensiva muito boa. Exato, com certeza. Mas mesmo assim, né, a gente pensa que o Atlanta poderia ter feito melhor, não fez. Então o Eagles com mérito chega aqui, realmente a gente percebe que mesmo sem o Carson Wentz, essa equipe é espetacular. Se esse cara tivesse aqui agora... eu acho que o Eagles entraria como favorito disparado. Não disparado, porque esse equipe do Vikings é boa, a defesa é boa. Mas o Eagles seria favorito. Seria favorito, jogaria em casa com um quarterback muito bom. Acho que isso a gente poderia dizer. Exato. Caso fosse para um Super Bowl, independente de ser contra o Patriots ou o Jacksonville, assim, contra o Patriots não é que seria favorito, porque é difícil, mas seria muito, muito equilibrado. Seria 50-50, essa é a verdade. Mas agora tá sem, né?
Eu acho curioso pensar nesse Eagles, naquele efeito Jeff Fisher lá, né? Que eu tava vendo uma imagem do Goff, do Foles e do Keenum com o Jeff Fisher e sem, né? Todos eles, com ele, tava assim, ganhou 5 jogos, perdeu 12. E sem ele é o contrário. Eles ganham bem mais do que perdem. Até o Foles tem uma média de touchdowns com interceptações sem o Jeff Fisher absurda. Parece que ele é um quarterback de elite. Mas com ele a gente sabe que não deu certo, né? Então o Eagles eu acho que é um time... não vai entrar aqui como favorito, porque a defesa do Vikings é superior, né, nesse momento, assim. Pra mim é a segunda melhor defesa da liga. E também porque o ataque, né? O ataque eu acho que é o principal ponto, que é um ataque que tá funcionando, né? Então, realmente, o Vikings tá um passinho à frente, mas eu acho que é um jogo muito equilibrado, né? E é um jogo muito interessante, né? Que acho que ninguém esperava, com essas circunstâncias, que essa seria a final, né? Nem antes dos playoffs começarem, nem antes da temporada. Isso muito menos, né? A gente realmente não esperava. Então, realmente é um jogo diferente e muito legal pra gente acompanhar. Com certeza, vai ser o confronto das defesas, né? É a primeira defesa do Eagles e a segunda do Vikings, as duas melhores contra o jogo terrestre. E são dois times que usam bastante isso, né? Principalmente o Eagles. A gente viu essa defesa do Eagles parando os dois running backs de Atlanta, parando muito bem, né? E vai ser fundamental aqui também parar esses dois jogadores. Eu gosto muito dessa defesa do Eagles, estava me preocupando essa reta final, eles não jogaram principalmente a secundária, mas nos playoffs, né, a figura mudou completamente e mostraram que aquela concentração voltou. É uma defesa que tem condições de parar esse ataque dos Vikings, por mais que esteja jogando muito bem, não é o melhor ataque da NFL. Então acho que é um confronto bem interessante ali entre os dois. Mas eu acho do Vikings melhor, porque ele é mais completo, principalmente por causa da secundária. Eu acho que ali na frente sim que vale, né? E quando você chega na secundária, quando você tem um Xavier Rhodes, por exemplo, um jogador que o Eagles não tem. Então eu acho que... Mas vai ser muito legal esse duelo das defesas. Eu acredito muito que o placar pode ser parecido como o do Eagles e Falcons. Os dois ataques tendo muitas dificuldades, né? As defesas parando o jogo do adversário. E a gente vai ver o ataque, que eu acho que o ataque dos Vikings também leva um pouco de vantagem. O Case Keenum tem jogado muito bem. Se a gente analisar só os dois jogadores, o Foles e o Case Keenum, a gente pode falar que os dois jogadores se equivalem, mas em campo o desempenho é diferente, né? Então... eu acho que o Eagles, ele nas chamadas é um time mais inventivo e vai ter que ser aqui também. Sim. Vai ter que aproveitar muito essas jogadas diferentes que eles usam, né? O seu tight end também para poder ajudar o Foles, os seus recebedores, o Alshon Jeffrey, né? Eu falei do Rhodes, vai ser um confronto bem interessante entre os dois. E obviamente também os seus running backs. Vamos ver se o Eagles consegue furar essa defesa dos Vikings. Você ali tem 4 jogadores, né? Vai aproveitar muito ali o Jai, vai aproveitar o Blount. Então vai ser muito interessante. Eu quero ver essa defesa do Eagles fazendo o que o Saints conseguiu, principalmente no segundo tempo, que foi destruir a linha ofensiva dos Vikings. Uma coisa que a gente não viu na temporada e aconteceu nesse jogo. O Case aqui não teve muito problema contra a blitz, contra a pressão. Os números dele, né, na pressão não foi legal, né? E no final, na última campanha, ele conseguiu voltar ao normal, né? Conseguiu ajudar o time a ganhar. Então eu acho que o Eagles, e a gente sabe como é um time que pressiona muito, vai ter que fazer isso, deixar eles confortáveis, sair. O Case Keenum de vez em quando é propenso a errar, né? Principalmente quando tá na pressão, às vezes ele não quer jogar a bola fora. Ele cometeu um turnover contra o Saints que foi muito feio. Nessa hora até já estavam todo mundo comentando, né? Realmente Case Keenum não dá... Putz, o Vikings vai ser eliminado por causa dele, né? No final acabou dando boa. Mas... eu já até comentaram com vocês que em alguns momentos da temporada ele fez esse tipo de lance. Ele volta, recebe a pressão, em vez de jogar a bola fora, ele tenta arriscar o lance. Mas o time tava tão bem que acabava dando certo, né? Acabou dando certo. Acabou dando certo de novo. Mas nesse caso ele mandou mal. Mas eu acho que não dá pra fazer não, isso. Tem que dar bola, então. Mas eu acho que são dois times que se equivalem. Até certo ponto, se a gente analisar principalmente no papel. Sim. E tem o fator casa ainda pro Eagles, né? Quer ou não. Não acho que seja o fator predominante aqui, mas o Vikings teve 3 derrotas na temporada. 2 foram em estádio aberto. Eles jogam no estádio fechado. Isso não quer dizer que vai influenciar no jogo dos Vikings, mas é mais um ponto pra gente analisar, né? Então, se o Eagles ganhar, não vai ser uma surpresa, porque tá jogando em casa, como você falou, o time é muito acima da média, né?
né? Mesmo sem o Wentz, o ataque é muito bom e essa defesa é muito dominante. Mas eu aposto no Vikings porque o que apresentou dentro de campo eu tô vendo um pouco a mais, né? Eu acho que se fosse o Wentz, aí eu vejo o Vikings um pouco favorito nesse jogo. Se o Wentz estivesse em campo, acho que seria bem mais pro Eagles. Então eu aposto no Vikings um pouco melhor na defesa, um pouco melhor nesse ataque funcionando, principalmente pro passe. Eu acho que tem condições de ganhar fora de casa e eu quero ver esse time jogando o Super Bowl em casa, né? Também. Que nunca aconteceu. Também quero ver isso. E esperamos que aconteça nessa temporada, mas não quer dizer que a gente não goste dos Eagles. Claro. É uma franquia que eu gosto muito Se for o Super Bowl, é merecido também. e como eu disse, eu acho que não é esse ano, mas a próxima temporada eu acho que vai ser dos Eagles. Vai ser um time completo, vai ser mais reforçado, o Wentz voltando. Eu acho que vai ser o time a ser batido na NFC. Eu acho que esse jogo vai acabar caindo na questão Nick Foles e Case Keenum. Porque, como você falou, as duas defesas são boas contra o jogo corrido. Então eu não acho que o jogo corrido vai ter tanto impacto aqui. Eu acho que, obviamente, as duas equipes vão explorar. Mas, no fim das contas, eu acho que as duas defesas vão querer forçar esses quarterbacks a lançarem. E aí entra na questão do Case Keenum. Ele já tá mais entrosado com esse ataque, a gente já consegue ver isso. Ele tá mais confortável no pocket, eu acho que essa é a principal diferença. O Nick Foles ainda tem muito problema quando a primeira leitura dele não acontece, ele acaba se apavorando. O Keenum não, apesar de ter tido problemas no segundo tempo contra o Saints, de fato, no geral ele tá sabendo bem lidar com a pressão. Então, nesse quesito, eu acho que o Vikings entra aí mais fortalecido. Vamos ver como que vai ser a semana do Foles. Eu acho que ele vai ser essencial para essa partida. Ele vai ter que talvez soltar um pouco mais o braço. Ele não está sendo tão ousado, não está fazendo grandes lançamentos, né? E eu acho que esse ataque dos Eagles tem condições de fazer essas jogadas. Os recebedores são muito explosivos, a maioria deles. muito a bola durante Era o estilo desse ataque dos os Eagles. recebedores, né, Exato, são jogadores muito rápidos. E com o Nick Foles, obviamente, o ataque acabou mudando um pouco essa forma de jogar. E eu acho que para surpreender essa defesa dos Vikings, como o Saints fez no segundo tempo, talvez alongar um pouquinho mais a bola, né? Explorar um pouquinho aí essa questão da secundária também. Mas eu acho que vai acabar caindo nisso, né? Eu acho que esses quarterbacks que já jogaram juntos, né? Estão voltando aí, tendo essa chance da vida. Pode ter certeza que esse é o jogo mais importante da carreira do Foles, e com certeza também do Keenum, né? Então eu acho que vai acabar caindo sobre eles essa responsabilidade. Mas vários duelos muito bacanas nesse jogo. As duas defesas são muito interessantes. Eu acho a defesa do Vikings mais completa, obviamente, porque a secundária é melhor. Mas a defesa do Eagles, a gente viu o trabalho que ela fez contra um ataque que teoricamente é um ataque um pouco mais explosivo que esse do Vikings, que é o ataque dos Falcons, né? Um ataque mais completo, jogo corrida melhor. Tem o Jones, né? Tem o Matt Ryan, que é um quarterback melhor que o Keenum. Então, esse ataque dos Falcons basicamente não conseguiu fazer nada contra essa defesa dos Eagles, né? Então, pra vencer o Vikings nesse domingo, eu acho que o trabalho vai ter que ser bem parecido, né? Acho que até melhor. Mas jogo muito aberto, tô esperando, como você falou, né, Michel, um placar baixo também. Eu acho que pra galera que vai assistir o jogo, não acho que a gente não pode esperando um jogo de muitos pontos. Pode acontecer porque, né, óbvio, né? No final ali eu acho que é provável. Mas ao longo dos 3 primeiros quartos também acho que o jogo vai ficar bem truncado. Esse jogo truncado vai estar muito frio, né? É um gramado pesado lá na Filadélfia, a gente já viu ali contra o Falcons, que fez um pouco de diferença também. Então, podem esperar um jogo muito truncado, com quarterbacks um pouco nervosos, eu acho, no começo do jogo. Eu não acharia estranho se o Keenum e o Foles errassem algumas bolas, alguns lançamentos no começo do jogo, mas a tendência é que o jogo vá ficando cada vez mais empolgante ali do segundo tempo pra frente. É difícil de apostar, eu gosto desse time do Eagles, joga em casa, eu acho que isso pode fazer a diferença. Mas é complicado, né? Eu vejo o Keenum nesse momento mais preparado que o Foles. Eu acho que o Foles em algum momento pode cair para essa defesa dos Vikings. É uma defesa muito complicada de se enfrentar. Eu acho que só se ele tiver um jogo perfeito mesmo. Eu não acho que isso vai acontecer. Eu acho que em algum momento ele vai acabar errando. E do outro lado, eu acho que o Keenum, por mais que ele tenha errado contra o Saints, ele vem tendo mais entrosamento e até um pouco mais de sorte nesse ano com os Vikings. A gente viu na última jogada, né? Contra o Saints, que era uma jogada espetacular. Foi um pouco de sorte também, né? Foi um erro da defesa do Saints, mas teve muito de sorte ali. Então, mas eu vejo o Vikings vencendo por poucos pontos, talvez um field goal ou até 7 pontos ali de vantagem, né, um TD, mas nada mais do que isso. Estou apostando no Vikings porque eu acho um time mais completo e porque eu acho que a defesa vai fazer a diferença. Eu acho que o Foles tem mais tendência a errar do que o Keenum nesse momento. Então estou apostando nos Vikings para jogar em casa no Super Bowl. Vai ser uma final diferente, interessante, caso a equipe de Minnesota vá.
E vamos ver, né? É um jogo muito interessante, muito equilibrado. Acho que vocês falaram quase tudo aí, né? Eu vou adicionar só um fator que a gente não tem como analisar mesmo. Eu acho que esse é o ano do Vikings, né? Depois dessa final contra o jogo do Saints, cara, dá pra ver que o momento tá com eles. Eu acho que além de tudo, da defesa ser um pouco superior, do ataque tá funcionando melhor, né, acho que tudo isso que vocês falaram, eu acho que se o jogo tiver muito equilibrado no final das contas, cara, a estrela ali do time mesmo, do momento, entendeu? O Case Keenum vai acabar fazendo um passe de novo surpreendente, algum defensor vai conseguir um sec que vai salvar ali uma campanha do Eagles que estava muito boa, ou até uma interceptação, um turnover, alguma coisa assim. Então eu acho que o Vikings, eu vou apostar no Vikings fora tudo que a gente analisou por causa disso. Eu acho que é o momento deles, eu acho que eles vão chegar e disputar, o primeiro time a disputar o Super Bowl em casa. E aí no Super Bowl, com a torcida ali, no próprio campo, cara, aí eu quero ver segurar os caras. Eu acho que vai ser muito difícil, mas claro, né, eu acho que tanto o Jacksonville quanto o Patriots têm condições, vai ser um jogo muito equilibrado, mas eu acho que é o ano do Vikings, cara. Eles já perderam 4 Super Bowls, já perderam chance de ir pra Super Bowl por causa de um field goal. Cara, eu acho que se não for esse ano, vai ficar difícil. Mas eu vou apostar neles. Eu acho que é um time muito interessante e um time que tá merecendo, né? Depois de ver também toda aquela comemoração do Case Keenum, de todos os jogadores, né? Daquela forma que o jogo acabou, né? Foi espetacular. Eu falei que o Saints protagoniza os melhores jogos de playoffs e, de novo, né? Aconteceu. É espetacular mesmo. Infelizmente pra eles acabou não sendo tão bom, né? Da mesma forma que pra mim o outro jogo de playoff que foi espetacular, um dos melhores que eu vi foi aquele Saints e 49ers, teve 5 viradas. O Saints também perdeu. Então o jogo sempre é bom, mas eles acabam perdendo. Mas tudo bem, né? Acho que foi um ano muito bom do Saints também, né? Pra gente comentar aqui, mas... Na próxima temporada seja o ano deles também? Talvez, né? Ainda tem, né? Enquanto você tiver o Drew Brees, enquanto você tiver... Esse é o ponto. Exato, e fora o time ser novo, né? Então realmente dá pra melhorar. Mas eu acho que o Super Bowl, então, resumindo, vai ser Vikings e Patriots, cara. Vai ser uma loucura, hein? Vai ser. Então a temporada vai chegando ao fim e esse nosso vídeo também, né? A gente agradece, como sempre. Inclusive, por favor, deixem sugestões pra gente de coisas e temas que a gente possa debater quando a temporada acabar, né? Que a gente vai acabar ficando aí esses meses sem. Então, além do draft, que são coisas que obviamente a gente vai falar, né? Análise de cada time. Se vocês tiverem algum tema legal aí que vocês pensem, por favor, só falem. E muito obrigado, a gente agradece e a gente volta para falar sobre o Super Bowl ou algum vídeo antes, né? Já que vai ter uma semana de folga, acho que a gente vai trazer algum conteúdo. Mas, valeu, obrigado.